memória da cidade de mãos dadas com o conhecimento. Percorra um caminho de prédios públicos tombados do centro até a Avenida Independência e conheça importantes espaços voltados à cultura. A Biblioteca Pública do Estado é localizada na Rua Riachuelo desde abril de 1871. O prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, segue os traços do pensamento positivista. O acervo bibliográfico é constituído por 240 mil volumes e diversas obras raras do século XVI a XIX. O prédio da Biblioteca Pública do Estado ele é tombado em nível estadual e federal. Então, o acervo de obras raras da biblioteca, que é patrimoniado, faz parte do tombamento do acervo, ele nunca saiu lá do prédio histórico. Quando houve a necessidade de nós virmos para a Casa de Cultura, para efetivamente acontecer as obras lá no prédio, este acervo ele foi, anteriormente, num projeto que foi feito por BNDES, ele foi todo higienizado e acondicionado. Com a biblioteca fechada desde 2008 para restauração, as pinturas nas paredes, o piso e a limpeza dos livros estão sendo feitos nos mínimos detalhes. Por ser um prédio tombado, o cuidado deve ser ainda maior. Todo o projeto que envolve o restauro de qualquer bem da biblioteca e do prédio, seus pisos, fachadas, enfim, tem que passa por uma avaliação de arquitetos, do IFAM e do IFAI. E também não é qualquer pessoa que pode executar esse serviço, né? Tem que ser empresas especializadas em restauro de prédios históricos. Tem que saber que tipo de tinta tu vai usar para não agredir o prédio. O produto que vai limpar o ornamento de mármore também não é qualquer tipo de produto. Além da biblioteca pública, o Museu de Comunicação Social também está abrigado em um prédio histórico. O Museu de Comunicação guarda a história desde o século XIX e contempla diversos meios de comunicação. O prédio foi criado para abrigar o jornal A Federação. E a ideia de um espaço de comunicação surgiu em virtude que não havia na capital nenhum espaço que guardasse a memória dos meios de comunicação. E este prédio estava sendo desocupado pela imprensa oficial e foi um prédio muito importante dentro de todo o contexto da história do Rio Grande do Sul, porque ele comemorou o centenário da independência e ele foi criado para alojar um dos principais jornais que fez toda a propaganda republicana, que foi a Federação. Isso deu uma estrutura ao governo público de convencimento que o espaço era histórico e deveria ser aproveitado como espaço cultural, onde a riqueza do nosso acervo, que está avaliado em 3 mil títulos por aí, 700 considerados raros. Para a estrutura do prédio ser mantida, alguns cuidados precisam ser tomados. Quando ocorre alguma fissura, algum problema tem que ser comunicado, não se pode mexer, furar as paredes, não se pode trocar a pintura aleatoriamente, porque tem o Instituto de Patrimônio Histórico do Rio Grande do Sul, né? Tem toda a questão de arquitetos especialistas em patrimônio que devem ser consultados, né? E o museu já passou por algumas reformas de pintura, de estruturas. Se vocês saírem na rua, vão perceber que ele tem um estilo neoclássico, mistura alguns estilos, tem as colunas greco-romanas, tem uma estátua no frontispício representando a imprensa, que é bem do período positivista, a estatuária enfeitando, decorando os prédios, enfim, né? E essa integração entre história e conhecimento ajuda a preservar a memória de Porto Alegre. O valor da antiguidade. Prédios tombados de Porto Alegre são oportunidade de negócio para empreendedores do comércio. Enquanto alguns prédios tombados em Porto Alegre estão abandonados e vazios, outros ganham um final feliz. É o caso da antiga residência da família Saraiva, na Avenida Independência. O imóvel, construído em 1926, foi tombado em 1990 pela equipe de Patrimônio Histórico e Cultural da Prefeitura. Desde o ano 2000, a casa abriga o restaurante Chef Felipe e, com a sua arquitetura imponente, ajuda a dar um ar antigo à Avenida Independência. A ideia surgiu que a gente estava procurando um local e, na época, quando eu saí do Plaza, que eu era o chefe do Plaza, saiu para montar meu negócio, procurando várias casas, e a gente passava na frente, olhava aquela placa aluga, essa casa deve ser muito caro o aluguel. E um dia resolvemos visitar, e o aluguel estava no preço igual das outras casas, e se apaixonamos pela beleza da casa. O imóvel onde funciona o Chef Felipe pertence à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que dá retransmissão de domínio a Fernando Saraiva. O aluguel é feito pelos sócios e donos do restaurante, que nas primeiras reformas foram acompanhados pela Prefeitura.
A estrutura interna de um prédio tombado não pode ser modificada e, por isso, Felipe recebeu algumas recomendações, mas o acompanhamento só aconteceu nos primeiros anos. Vieram poucas vezes fiscalizar, mas vieram algumas vezes e eu acredito que só passando, e bom, aqui hoje nós estamos já aqui há 13 anos, não estamos aqui para... Nós estamos na casa por gosto, porque tu não recebe incentivo nenhum da prefeitura, nem nada. Eu moro aqui em Porto Alegre há 17 anos, já vi várias casas antigas aqui que sumiram, que tinha na Avenida Independência, que tinha outros locais que foram destruídos e foram feitos prédio no lugar. Em outros pontos da cidade, lojas novas também se misturam a prédios antigos. Na rua Félix da Cunha, no bairro Moinhos de Vento, as casas do número 1143 a 1181 são tombadas pela equipe do Patrimônio Histórico e Cultural da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E em todo o conjunto, que abriga 9 apartamentos, há um empreendimento diferente, como casas, bares e cafeterias. É o caso da loja Histórias na Garagem, inaugurada em dezembro de 2011. Os artigos de artesanato vendidos pela loja combinam com o prédio construído no início da década de 30. Era a última garagem da rua, né, que já é um ponto de referência comercial, digamos, e esta ainda sobrevivia como garagem até dezembro de 2011, que foi quando a loja inaugurou. São produtos artesanais, também temos alguns artistas convidados que vêm de todo o país, também outros países, Peru, Índia, mas sempre dentro de projetos sociais ou projetos sustentáveis também. O prédio foi tombado em 1989 e a construção antiga parece já estar adaptada ao ritmo de Porto Alegre. Alguns dos bens tombados de Porto Alegre servem de moradia. Nossa reportagem foi aos bairros Moinhos de Vento e Cidade Baixa para conversar com os moradores. Além de empreendimentos, o conjunto de casas tombadas na rua Félix da Cunha abriga moradores. Geraldo Alvarez veio de Zacatecas, região central do México, e mora no número 1143 desde 2009. O mexicano aprova o espaço. É bem aconchegante, na verdade, morar num lugar assim. Todo mundo quer morar num lugar assim, não? Todo mundo me pergunta, essa mesma pergunta, o que se sente morar num lugar assim? Eu falo, é bem aconchegante, bem legal, bem diferente. Apesar de mexicano, Geraldo é dono de uma loja de produtos uruguaios no térreo do apartamento. No segundo andar, a única reforma foi realizada antes do tombamento e por isso não precisou ser autorizada. Ainda assim, não há fiscalização. Eu acho que não conheço ninguém da prefeitura que deu interesse para como que nós estamos morando aqui. Não conheço, nunca vieram aqui. Em outro ponto da cidade, moradores enfrentam o mesmo problema. Com arquitetura muito simples, as casas da Travessa dos Venezianos, no bairro Cidade Baixa, foram construídas ainda no início do século XX. Desde então, o conjunto abriga moradores que escolheram o local como moradia. Alfredo vive no local há mais de 50 anos. Quando chove, as casas é tudo alagado aqui, entra água para dentro de casa, estraga as coisas da gente, tudo, e eles não estão nem aí. Flávia conta como realiza as reformas na casa tombada onde mora. E a parte externa a gente sempre conservou como tem que ser, como é do próprio patrimônio, né? E o pessoal que mudou alguma coisa, normalmente eles pedem autorização e fazem projeto. Nunca vi também muita dificuldade, porque a gente já sabe, né, as restrições que tem, assim. Então, não tem muito o que fazer. Mesmo com os desafios e problemas, habitar um imóvel tombado é uma maneira de manter viva a história de Porto Alegre. O Editorial J na TV fica por aqui. Fique agora com um clipe de imagens de prédios tombados em Porto Alegre. Até o próximo programa e acompanhe mais notícias no site do Editorial J.